A exposição do Evangelho de João, e hoje nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 ao 42. A minha versão estará sendo projetada para facilitar a leitura e o acompanhamento. João 4, versículo 27 ao 42. O irmão Kleber, na época da pandemia, no culto online, sempre falava que se alguém estivesse da China acompanhando, seria uma honra. E hoje nós temos aí aquele Samir direto dos Estados Unidos, não está online, mas está ao vivo e a cores conosco. É uma alegria muito grande. Deus abençoe a vida da nossa irmã Sayonara, da nossa irmã Lana, filha do irmão Darcy. Alegria recebê-las, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe? Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajudarão a colher. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Pai, graças nós te damos pela Tua palavra. Concede-nos a bênção de entendermos e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bastante coisa nós já pontuamos no João, capítulo 4, acerca da mulher samaritana, desse encontro improvável entre ela e Jesus. E agora, nós vamos ver alguns desdobramentos desse encontro. No versículo 27, começa com algo surpreendente. Naquele momento, que momento? O momento que os discípulos se aproximam. Os discípulos haviam ido no povoado de Sicar comprar alimento. E quando eles retornam, naquele momento eles se deparam com Jesus conversando com a mulher no poço de Jacó. E qual foi a reação? Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer ou por que conversa com ela?
No versículo 9 de João 4, fala que a mulher ficou surpresa com a atitude de Jesus. A mulher ficou surpresa. E agora o mesmo termo é aplicado aos discípulos. Os discípulos também ficaram surpresos com a aproximação de Jesus e com a mulher samaritana. Observe que fazer o bem, às vezes, não vai simplesmente surpreender as pessoas de fora, mas até mesmo as pessoas da igreja, até mesmo os próprios discípulos de Jesus. Porque de vez em quando a igreja, o povo de Deus, se pega numas atividades tão exclusivas para dentro, que quando alguém se arrisca a fazer algumas atividades para fora, que é alcançar os pecadores, e a depender dos meios e dos métodos, o próprio fato de se aproximar de pecadores vai gerar surpresa na própria igreja. Jesus foi altamente criticado pelos religiosos da época, justamente pela sua aproximação com os pecadores. Porque, meus irmãos, é bom que nós andemos com um irmão que professa a mesma fé, mas também é necessário que, em nome da missão, nós venhamos a nos aproximar das pessoas que vivem fora da comunhão que o Senhor nos deu. E aí os discípulos, de forma muito sábia, não se atreveram a perguntar a Jesus, porque por mais que causou espanto, eles talvez arrazoaram entre si, mas não tiveram coragem de falar: Jesus, por que você está fazendo isso? O caráter do líder Jesus era tão ilibado, a santidade de Jesus era algo tão palpável, tão visto pelos seus discípulos, que por mais que eles não compreendessem a atitude de Jesus, eles incluíram os seus questionamentos. Eles não externaram as suas dúvidas, porque ele falou assim: olha, Jesus está tomando uma atitude diferente daquela que nós tomaríamos, mas sendo Jesus, nós, baseado em seu caráter, em sua santidade, em seu propósito, em sua missão, não há de que questioná-lo. Meus irmãos, isso é impressionante, porque se tem algo que todo cristão, principalmente líder, deve ter, é um caráter e uma postura tão nítida de compromisso com Deus, que por mais que alguém o veja em áreas suspeitas, vai falar: não é possível que ele faria isso. Eu conheço ele o suficiente para saber que ele não está se contaminando com o mundo, senão influenciando o mundo para a glória de Deus. Então isso aqui é extraordinário. Observe como que a pessoa de Jesus, o mestre dos seus discípulos, fizeram com que essas dúvidas não fossem externadas. Por mais que Jesus soubesse, por óbvio, mas é interessante essa narrativa que o evangelista João pontua para nós. E o versículo 28 diz assim: a mulher, a samaritana, deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Meus irmãos, duas coisas nós podemos observar do versículo 28 ao 30. Primeiro, o que a mulher deixou no poço? Seu cântaro, sua vasilha de água. E se os irmãos estão lembrados, nas duas primeiras mensagens, do versículo 1 ao 26, nós pontuamos, de acordo com João, que o maior desejo dessa mulher era o quê? Era água. Tanto é que Jesus explicava e explicava, e ela não conseguia sair de seu próprio umbigo. Toda a fala de Jesus, ela reduzia o quê? Ao benefício físico, a água. Aí quando Jesus falou: olha, aquele que crê em mim vai ter uma fonte em si mesmo, Jesus falou. A mulher falou: Senhor, cuidado dessa água, porque eu não precisava de voltar aqui. Agora, olha que atitude extraordinária. Aquilo que ela mais queria é agora aquilo que ela está deixando. Por quê, meus irmãos? Porque ela teve um encontro com algo que é 1000 vezes maior e melhor do que a água física.
Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus conta uma parábola que retrata muito bem esse fato. A palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, em algumas traduções fala com alegria, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Observe que esse homem, ao descobrir um tesouro, volta para a sua vida, vende tudo que tinha com alegria para possuir a terra que tinha um tesouro. Observe que, ao perceber que aquilo que Jesus apresentou era muito maior do que a água do poço de Jacó, a mulher não teve dificuldade de deixar essa água para ir anunciar ao povoado de Sicar. E o que a parábola de Jesus, que ele contou em Mateus 3, é extraordinário, é que fala que o homem que encontrou um tesouro de grande valor, vendeu tudo que tinha com alegria. E meus irmãos, isso não é algo tão observável no dia a dia. Porque às vezes, Jesus é estampado para a igreja domingo após domingo, quinta após quinta. Ou se a igreja tem o hábito da leitura bíblica diária, diariamente Jesus é estampado para a pessoa, é revelado para a pessoa. Mas ainda assim, há algo que a pessoa não larga de jeito nenhum para se apossar dessa bênção maior que é Jesus. Então observe que há um tráfego no coração dessa mulher samaritana que é extraordinário. Tudo aquilo que ela mais queria, ela larga e sai correndo para anunciar ao povoado de Sicar a água da vida, que é 1000 vezes melhor e maior do que a própria água física. Então, meus irmãos, se tem algo que eu não consigo abrir mão de jeito nenhum por Jesus Cristo, significa que eu ainda não encontrei Jesus de fato. Ou se eu encontrei, como não há meio termo, eu estou negociando ele e, portanto, o rejeitando em prol daquilo que eu tenho em minhas mãos. E no versículo 29 e 30 diz assim: ela chegou no povoado, e aqui é a mulher falando: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Provavelmente Jesus teve uma conversa maior, mais extensa com essa mulher. Nós não temos todos os pormenores, mas provavelmente Jesus dialogou mais com essa mulher do que foi revelado aqui por João. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Meus irmãos, olha que impressionante. Essa mulher, que era totalmente descrente, não havia crédito nenhum, totalmente desmerecida no povoado, ia para o poço sozinha, em pleno meio-dia, para não ter companhia de ninguém. Agora volta como uma missionária, uma pessoa improvável, que agora se torna veículo da graça de Deus, chega no povoado e aponta para Jesus como profeta prometido. Uma pessoa improvável, uma grande missionária. Nós não precisamos ter grandes dotes e nem ser grandes coisas. Nós precisamos ter compromisso de anunciar o Cristo que nós já conhecemos, e isso basta. É impressionante como Martinho Lutero, que foi o grande propulsor da reforma protestante, quando foi indagado, a resposta dele é maravilhosa. Ele fala: eu não fiz nada, eu apenas preguei e a palavra fez tudo. Nós não precisamos ter muitas ferramentas, habilidades, basta ter compromisso de anunciar aquilo que já recebemos de Jesus Cristo, porque a palavra, instrumentalizada pelo Espírito Santo, alcançará o coração do ouvinte, seja para o bem ou seja para trazer juízo sobre juízo, mas a palavra de Deus traz os seus próprios efeitos. E o que esse
pessoal fez, meus irmãos? Quando eles ouviram que a mulher falou, o que eles fizeram? Versículo 30 ainda. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E aqui é impressionante, porque essas pessoas mal tiveram contato com a fala da mulher e já saíram do povoado em encontro de Jesus. Então a pergunta que fica para nós é: o que eu, o que você, o que nós temos feito com aquilo que temos recebido da palavra de Deus? Observe que a reação desse pessoal foi a melhor possível. Eles ouviram acerca do profeta prometido e já saíram, já se deslocaram, já pagaram um preço para encontrar-se com Jesus. Eles não esperaram até os 45 minutos do segundo tempo. A oferta apareceu e eles foram atrás. E é essa a questão. O que eu tenho feito com tudo aquilo que eu tenho recebido das Escrituras, da palavra de Deus? Será que o nosso coração tem tanta disposição e abertura para ouvir Jesus e tomar essa mesma decisão que esse pessoal teve? De sair ao seu encontro, de vê-lo, de apreciá-lo, de aproveitar as oportunidades? Esse povo foi tocado por um simples testemunho. E o testemunho causou neles uma grande transformação, porque eles não negligenciaram aquilo que eles ouviram, porque eles não negligenciaram aquilo que ouviram. Tiago vai falar que aquela pessoa que só ouve a lei, mas não a pratica, engana a quem? A si mesmo. É como um homem que olha no espelho e logo após ver a costa não lembra mais o que viu. Meus irmãos, há um grande déficit de pregadores bíblicos no púlpito, é verdade. Isso aqui eu não discordo. Mas será que também não há uma falta de ouvidos atentos? Será que também não há falta de membresia compromissada? Porque não é possível, às vezes, um pastor, um pregador se esmera em pregar e trazer a sã doutrina, mas às vezes falta a responsabilidade da pessoa que ouve, tal como esse povoado, de se apropriar das verdades que ouviram. Ninguém sai diante de Jesus Cristo indiferente, ou toma uma decisão e uma postura melhor do que estava antes, ou é uma postura de total desprezo com a graça do Senhor. Versículo 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Olha a resposta de Jesus, versículo 32 ao 34. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Meus irmãos, o que Jesus está negando aqui para cumprir a sua missão? É algo ilícito? É algo proibido? Não, de maneira alguma. Pelo contrário, os seus discípulos estavam bem intencionados. O mestre está com fome, estava um sol escaldante. Jesus teve sede. Mestre, come alguma coisa, já passou da hora. E Jesus estava naquele momento tão envolvido com a missão e com o seu propósito, e ele estava em tanta harmonia com a vontade do Pai, que o estavam assistindo e o revelando que uma grande colheita haveria, que ele abriu mão daquilo que era lícito e que era bom, para cumprir a sua missão. E aqui, meus irmãos, é algo muito sensível, porque toca num ponto
que exige de nós, enquanto igreja, um grande compromisso e uma grande maturidade espiritual. Por quê? Porque o discipulado cristão, que Jesus está ensinando para os seus discípulos, que a vida cristã não é somente uma abstenção daquilo que é mal. Não é somente um repúdio ao pecado. É isso. Não pode ser menos do que isso. Mas quanto mais o discípulo, quanto mais o cristão está envolvido com as coisas do reino, com as coisas de Deus, com o avanço e o progresso do Evangelho, a pessoa começa a relativizar, inclusive, as suas necessidades mais básicas. E isso exige de nós, eu sei, um grau de compromisso muito forte e profundo com o Senhor da obra. Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos na prática. O Senhor Jesus, em Mateus 19, ele questionado por pessoas mais intencionadas, vai conversar um pouco com eles sobre casamento, divórcio e novo casamento. E o que Jesus vai falar, vai fazer os fariseus entender que a condição do casamento é uma condição muito dura. E aí Jesus fala assim, olha, não são a todos que são aptos, não são todos que são aptos para a vida de eunucos. O que é eunuco? Eunuco é uma pessoa que não casa, que vive sozinho. E aí ele vai falar assim, uns nasceram assim. Por exemplo, um escravo, que a pessoa casa ainda na infância, para tornar um mordomo ou um chefe do harém. Ele não quer, o faraó, um rei, um governante, não quer que o seu mordomo, o seu servo, traia ele com as mulheres. Então ele era um eunuco, ele era feito eunuco. Alguns nascem assim. Aí Jesus falou assim, tem outros que se fazem eunucos. Ou seja, tem outros que vão estar tão envolvidos com o reino de Deus, que vão abrir mão daquilo que é lícito, daquilo que é prazeroso, daquilo que é bom e daquilo que o próprio Deus criou, que é o casamento, em prol do avanço do reino. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu conheço missionários, eu conheço pessoalmente pessoas que se dedicaram tanto, se entregaram tanto a fazer com que o reino de Deus chegasse nos povos não alcançados, nos povos que têm muitas perseguições, que decidiram abrir mão da vida do matrimônio para que o Evangelho alcançasse aquelas pessoas. Então observe que Jesus abriu mão de algo lícito e bom, nada de errado. Meus irmãos, já teve um momento que eu já tive que atender pessoas 11 horas da noite, perto de dormir, querendo dormir, não quero atender ninguém. Mas é coisa que o ofício, o ministério exige. Não tem nada de errado eu estar dormindo, ou falar, falando, volte outro dia. Mas a depender do momento, da sensibilidade, da circunstância, eu vou abrir a porta, vou falar aí, vamos conversar. Porque a vida de discipulado não se resume apenas não ao pecado, mas sim ao avanço do reino. E quando nós dizemos sim ao avanço do reino, até coisas boas e novas, nós podemos e devemos, em dadas circunstâncias, abrir mão. Versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Vamos seguir a leitura até o 38. Os que colhem já recebem um salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita.
Meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que com o movimento evangelístico, a ação missionária geralmente e normalmente acontece com a confluência, com a harmonia e com a soma de pessoas, de igrejas e de instituições, de agências que a gente sequer ouvimos falar. É possível que Jesus está falando para os seus discípulos que eles vão experimentar uma grande colheita como fruto de algo que aconteceu meses antes desse episódio. Por quê? Porque no capítulo anterior de João 3, o evangelista narra que João Batista estava batizando Enom e Salim, porque havia muitas águas. Enom e Salim são povoados, são cidades próximas de Samaria e Sicar. Então talvez algo do que João Batista fez e pregou já estava fazendo com que aquele povo pensasse no Cristo. E aí, quando eles ouviram da mulher que o profeta chegou, eles associaram a mensagem de João Batista junto com aquilo que a mulher falou e foi até Jesus. João Batista mudou isso. Os seus discípulos não tiveram tanto contato pessoal com João Batista, mas estavam colhendo provavelmente frutos das quais as sementes foram lançadas por aqueles que já morreram, mas que ainda assim estavam produzindo, porque a palavra não fica presa e não morre, ela produz os seus efeitos e os seus frutos. Por que isso aqui é interessante e muito importante? Porque quando nós nos encontramos com alguém, pregamos o Evangelho, e a pessoa se converte, aceita a mensagem, você foi instrumento de Deus? Certamente foi instrumento de Deus. Mas eu duvido que na atual conjuntura, no Brasil, Rio de Janeiro, que é o estado mais evangelizado do Brasil, Baixo Grande, que tem grandes igrejas, você vai se encontrar com alguém que nunca teve ouvido falar do Evangelho. Então talvez é você que vai colher. Mas talvez tenha a mãe orando, o pai orando, pessoas já tocaram no coração daquela pessoa. E quando você colhe, isso é muito importante para que o nosso coração não venha o quê? A ficar soberbo, a se orgulhar. Porque Deus já está usando uma sinfonia histórica, pessoal, circunstancial, levando aquela pessoa ao seu próprio encontro. E nós somos uma cifra dessa música, mas nós não somos a música toda. Talvez você vai semear em pessoas, orando, pregando, testemunhando, e você não vai colher. Mas outra pessoa vai, louvado seja Deus, porque Jesus falou o quê? Que a alegria é tanto de quem semeia, tanto de quem colhe. O que importa é que Jesus Cristo receberá daquela pessoa o devido louvor, a devida honra e a devida glória. Então louvado seja Deus, talvez aqui na igreja vai crescer, eu creio que nós vamos crescer pelo poder do Evangelho, da ação do Espírito Santo. Mas certamente a semente que o irmãozinho da metodista já lançou, da Assembleia já lançou, nós vamos nos alegrar com a colheita. Mas aquele irmãozinho que já semeou, ninguém vai se alegrar. Nossa, eu já orei tanto ano por aquela pessoa, ela se cometeu lá na sua igreja, louvado seja Deus. Porque a alegria é tanto de quem semeia, tanto de quem colhe. E talvez, meus irmãos, vocês estejam orando por alguém que não vai se cometer aqui, vai se cometer lá. E a alegria vai ser a mesma, porque Jesus foi glorificado. E a alegria é tanto de quem semeia, tanto de quem colhe. O Espírito de Deus já estava agindo nesse povo. O Espírito de Deus já está agindo. Nós somos instrumentos, mas nós não somos essa tocada toda. Nós somos instrumentos, apenas instrumentos daquilo que Deus já tem feito. Versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. O que foi que a mulher relatou? Ele me disse tudo que eu fiz. Versículo 40. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali mais 2 dias. E muitos outros ouviram
sua palavra e creram. Meus irmãos, observe que a mulher samaritana não elaborou homileticamente a melhor sermão. Só deu aquilo que ela recebeu, e foi o suficiente para fazer com que aquelas pessoas se chegassem a Jesus. Foi o suficiente. Então, nosso papel é testemunhar. Mas o que é interessante é que esse povo não se contentou somente com aquilo que a mulher anunciou, mas queria experimentar a água viva. E o que esse povo pediu? Que Jesus ficasse ali mais 2 dias. E qual foi o efeito? Um avivamento. Muitos outros creram. Eu quero fazer uma comparação com os irmãos, lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 14 ao 17. Olha que cenário diferente e obviamente que resultado diferente. Marcos 5, versículo 14 ao 17. O evangelista Marcos escreveu o seguinte: os que cuidavam dos corpos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava ali, sentado, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os corpos. Qual foi a reação da multidão? A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Meus irmãos, no João 4, uma mulher simplesmente testemunhou. O profeta está aqui, e todos foram lá ver Jesus. Em Marcos 5, Jesus deu demonstração de poder. Um homem incontrolável, dominado por demônios, estava ali sentado em perfeito juízo. E ainda assim não foi suficiente para fazer com que o povo quisesse Jesus. Em João 4, Jesus ficou ali por causa de um testemunho simples. E houve muitos que foram salvos. Em Marcos 5, Jesus manifestou seu poder, mas ninguém se abriu. E eu faço uma pergunta: e se Jesus continuasse naquele povoado de Marcos 5? Qual seria o resultado? E se Jesus fosse bem recebido? E se houvesse receptividade a Jesus, tal como houve em Samaria? 2 povos diferentes, 2 circunstâncias diferentes. Em João 4, uma coisa até, humanamente falando, menor do que em Marcos 5. Mas 2 povoados diferentes, 2 resultados diferentes. Em Marcos 5, Jesus poderia ter ficado ali. O povo poderia ter se aberto à oportunidade, mas preferiram ficar na escuridão e nas trevas dos seus próprios corações. Em João 4, eles convidaram Jesus e insistiram com Jesus para ficar. Ele ficou mais 2 dias e o poder de Deus se manifestou. Meus irmãos, onde Jesus é convidado para ficar, há transformação de vida e há manifestação do poder do Evangelho. Por isso, não é crível uma pessoa que diz que caminha com Jesus ano após ano e ainda continua no mesmo estado em que se encontrou com o Senhor. Porque onde Jesus está, o poder do Evangelho opera a transformação. E para encerrarmos, o versículo 42 diz assim: então disseram à mulher, olha só o que o povo disse à mulher: agora cremos. Olha que coisa linda. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Eles não se contentaram em ficar com aquilo que a mulher falou. Meus irmãos, não se contente de ficar somente nisso. Busque experimentar aquilo que nós ouvimos. Traga para si, para o seu próprio coração, a verdade revelada. E experimente, tal como esse povoado, o poder de Deus. E tenha certeza de que Jesus é o seu Salvador. Que coisa bonita, meus irmãos. Os fariseus, os religiosos, os grandes doutores tiveram dificuldade de entender que Jesus é o Salvador do mundo. Esse povoado que era ralé,
espalhado, que era rejeitado pelos grandes religiosos, chegaram à conclusão mais ortodoxa que Jesus é o Salvador, coisa que os grandes não chegaram, porque simplesmente foram receptivos à pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, qual é a atitude que nós vamos carregar daqui para frente com aquilo que nós lemos em João 4? Como vai ser a abertura do meu coração? E o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? A mulher samaritana demorou, mas ouviu, entendeu e praticou. O povoado foi rápido e entendeu que Jesus é o Salvador do mundo. Mas ambos, tanto a mulher quanto a mulher samaritana, receberam de Jesus a mensagem que ele tinha. Então nós temos bons exemplos, mas também temos maus exemplos, tal como aqueles que insistiram que Jesus fosse embora. E somente uma pessoa manifestou o poder de Deus, que foi aquele ex-endemoniado. Então qual é a atitude que eu vou ter? De insistir que Jesus permaneça na minha vida, ou de insistir que ele vai embora? Essa é a grande questão que vai nortear toda a nossa vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus por sua palavra. Muito bom poder caminhar com nós um pouco nesse evangelho que é tão rico quanto o evangelho de João. Apenas algumas informações para encerrarmos o culto. Quinta-feira nós temos nosso estudo. Estamos falando agora sobre a doutrina da igreja. Domingo de manhã, com a graça e a permissão do Senhor, nosso EBD. E domingo à noite será a ceia do Senhor. E nós iremos encerrar aquela pequena série acerca do estudo da ceia do Senhor, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, texto muito chave, para nós fecharmos a compreensão completa do que significa a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor, nós bendizemos o teu nome, te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós podemos perceber, assim como aquele povoado, que tu és o Salvador do mundo. Obrigado pela dádiva da salvação, por aquilo que o Senhor nos otorgou, nos deu de maneira livre e graciosa. Deus, ajude-nos a entendermos a tua palavra, guardá-la no coração e a praticá-la. Porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável. Dai-nos do teu Espírito Santo, vivifica-nos, anima-nos, consola-nos, esteja sempre ao nosso lado, Santo Espírito de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o auxílio do Santo Espírito esteja com a tua igreja, hoje e para sempre, a que se reúne aqui, e aquela que está espalhada em todo o canto da terra, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, com orações silenciosas, estamos encerrando o culto dessa noite.